E aí, turminha, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo do nitrogênio. Ele é um assunto bastante cobrado nas provas, dentre todos os ciclos, né? Ele é um dos mais cobrados e a gente vai falar um pouquinho melhor dele hoje, ok? Bom, eu tentei colocar aqui para vocês um esquema muito explicativo com, vamos dizer assim, uma riqueza de detalhes intermediária. Nem muito, mas também não tão pouco, né? Então eu acho que o que tem aqui hoje pra gente é suficiente pra gente ter um bom conhecimento a respeito desse assunto, ok? Bom, primeiro a gente tem que começar entendendo que a diferença entre o nitrogênio que compõe os organismos e o nitrogênio que a gente encontra disponível na natureza. Porque a gente encontra o nitrogênio disponível na forma molecular de gás. Esse gás, ele não é utilizável pela maior parte dos seres vivos. Porém, é necessário ter o nitrogênio dentro dos organismos para que eles componham alguns compostos importantes. Por exemplo, os aminoácidos e as proteínas têm nitrogênio. O DNA, o RNA, o ATP e as suas moléculas derivadas. Então, todas essas substâncias, todas essas moléculas, elas precisam do nitrogênio na sua composição. Mas a gente não consegue absorver o nitrogênio do ambiente na forma do gás. Todo o nitrogênio que entra nos nossos pulmões é expelido. Para isso, existe a participação de uma série de micro-organismos que estão no ambiente e conseguem fazer um processo biológico chamado fixação. Nesse caso, fixação do nitrogênio. Esse processo de fixação, ele é quando determinados organismos, e aqui no caso os micro-organismos, conseguem transformar um composto que não é absorvido pela maioria dos seres vivos em um composto que pode ser absorvido, ok? Uma forma orgânica desse composto. Isso vai acontecer da seguinte forma. Então nós temos aqui a nossa paisagem e eu coloquei aqui alguns representantes para vocês. Então nós temos os matinhos, as plantinhas, né, os organismos vegetais desse local. Nós temos peixinhos, caracóis, caramujo no caso, coelho, enfim. Coloquei aqui uma diversidade de seres vivos para a gente analisar. Nas raízes de determinadas plantas, que são chamadas de plantas leguminosas, existe um tipo de bactéria chamada Rhizobium. Assim como disponível no solo, livre no solo, existe um outro tipo de bactéria que é a Azobacter. E um papel semelhante a essas bactérias é desempenhado nos ambientes aquáticos pelas cianobactérias. Elas conseguem capturar o nitrogênio gasoso da atmosfera e transformar em diversos outros compostos ricos em nitrogênio. Elas são conhecidas como bactérias nitrificantes, então elas vão promover a nitrificação. E o que é esse processo? É quando o nitrogênio, adquirindo o elétron, o hidrogênio, ele consegue ser transformado em amônia. Essa amônia no solo, ela se combina com moléculas de água e forma um íon que é chamado de amônio. Esse íon amônio, ele é absorvido pelas raízes das plantas. E aí ele passa para os demais seres vivos através da cadeia alimentar, de acordo com os processos de alimentação. Essa amônia, ela também é produzida no ambiente através da decomposição do que eu chamei aqui genericamente de compostos orgânicos. Dentro desses compostos orgânicos nós temos, por exemplo, pelos, resto de unha de animal, casco, pele perdida, urina, fezes, a gente pode ter folhas caídas, pétalas de flores caídas, enfim. Qualquer derivado aí, ou mesmo um organismo morto que se decompõe de forma inteira. Então nós temos esses compostos orgânicos que vão passar pelo processo de decomposição. Nesse processo de decomposição vai acontecer um processo chamado amonificação, onde a parte da matéria que está sendo decomposta é transformada em amônia também.
De qualquer forma, eu tenho a amônia produzindo íons amônio nesse solo. Essa amônia, ela ainda vai passar pelo processo de nitrificação, que é dividido em duas etapas. Num primeiro momento, acontece a nitrosação, e esse processo é feito por bactérias chamadas nitrosomonas e nitrosococos. E o que essas meninas vão fazer? Elas vão transformar a amônia em íons nitrito. Esse nitrito, ele vai ser transformado em nitrato na segunda etapa do processo, que é chamada nitratação, feita por bactérias do gênero Nitrobacter. O nitrato, ele também é uma molécula absorvida pelas raízes das plantas e passada aí pelos outros seres vivos através da cadeia alimentar. Bom, essa amônia, todos esses compostos que podem ser absorvidos, que podem ser liberados no processo de decomposição, eles vão passar por outro tipo de processo, de situação, desempenhada por um outro tipo de bactéria que é chamada de pseudomonas. As pseudomonas, elas são bactérias que são aeróbias facultativas. Na presença do oxigênio, ela faz a respiração e na ausência do oxigênio, ela vai usar o nitrito ou a amônia como aceptor de elétrons. Então, ela não vai ter a participação do oxigênio. Muito bem. Essa liberação para o solo, ela é decorrente do metabolismo. Então, o que vai acontecer? Os seres vivos que estão absorvendo todos esses compostos, eles vão utilizar o nitrogênio desses compostos que eles absorveram para o seu metabolismo, para produzir as suas moléculas de DNA, de aminoácido, de RNA, de ATP. E aí o que vai acontecer? Todo o metabolismo dessas substâncias, dessas moléculas, gera dentro do organismo um composto que é um composto nitrogenado. E parte desses compostos nitrogenados é liberado na forma de excretas. Dentro da urina, por exemplo, a gente tem a ureia, ou os animais que liberam a própria amônia como excreta nitrogenada, ou ainda aqueles que liberam o ácido úrico. De qualquer forma, o resultado do metabolismo das substâncias, dos compostos nitrogenados dentro do organismo de cada animal, libera substâncias nitrogenadas também, ainda ricas em nitrogênio. Essas substâncias, de volta para o solo, vão passar pelo processo de desnitrificação, que é feito pelas pseudomonas. E esse processo de desnitrificação é o responsável por devolver para a atmosfera o nitrogênio gasoso, fechando assim o ciclo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, chama aí e tira as dúvidas, tá bom? Beijo pra vocês!